Mudo, dirigido por Duncan Jones, aí, filho do David Bowie, né, que dirigiu também Warcraft, dirigiu o Lunar e dirigiu um filme que eu adoro, que se chama Contra o Tempo, ou Source Code no inglês, lá com Jake Gyllenhaal. Aqui, por incrível que pareça, esse filme se passa no universo de Lunar. Olha só, é só um cameozinho que tem no filme, mas tá lá no universo, quase como uma pegada meio Cloverfield. Mas bem menos do que Cloverfield. Mudo, que tá aí na Netflix para você assistir quando quiser. A gente tem o nosso personagem principal, o Leo. Ele é mudo, né? Ele não consegue falar, ele sofreu um acidente enquanto pequeno e não foi operado de uma maneira que voltasse a falar. Por que eu digo isso, não foi operado de uma maneira que voltasse a falar? Porque como eles estão no futuro, um futuro bem cyberpunk, inclusive, poderia ter colocado uma prótese ali, uma parada meio cyberpunk, e aí voltado a falar pelo menos artificialmente ou com a ajuda do artificial. Por conta da religião dele, da família dele e tudo mais, acabou que não fez isso e ele não fala. Então a gente tem aí o Alexander Skarsgård vivendo o personagem principal. Num determinado dia, a namorada dele some e daí ele se autodenomina para uma missão de encontrar essa namorada contra tudo e contra todos. Sendo que é uma história que vai entrando dentro de outra história, de outra história, de outra história, e no final temos várias mini histórias com a história grande, a história principal. De cara, o filme tem um elenco muito ruim, não que os atores sejam ruins, mas eu acho um elenco muito mal escalado. Os três principais, Alexander Skarsgård, eu não consigo simpatizar com ele, e vendo fazer uma pessoa que não consegue falar, e no mesmo ano vendo a Sally Hawkins fazendo isso no Forma da Água, o que o Alexander Skarsgård faz é brincadeira de criança na frente dela, né? Temos também o Paul Rudd, talvez o pior escalado de todos aqui, entregando um personagem dúbio, sendo que o Paul Rudd não é dúbio nem aqui, nem na China, nem em canto nenhum. Tem horas que forçam uma piada pro personagem para simplesmente o Paul Rudd ser um pouco de Paul Rudd, né? Ele aí que é do o Homem-Formiga, ou então o namorado da Phoebe, que se casa com a Phoebe. E por fim, o Justin Theroux, que é lá do Leftovers. Adoro o Justin lá no Leftovers, me surpreende bastante, principalmente a partir da segunda temporada. Aqui ele tenta fazer um personagem que não se aproxima nem um pouco do que ele faz na série, que é o seu personagem mais conhecido, obviamente, só que ficou muito caricato. Outro problema com relação ao elenco é como é um elenco enxuto, de certa forma, pequeno, principalmente no panteão principal. Se você pensar um pouquinho, dá para que meio matar a história em si. Mas o filme, no futuro distópico aí, ele, cyberpunk, né? Ele constrói muito bem esse mundo. Assim, o background do filme, o fundo, o papel de parede, o que está se passando por detrás da história principal é muito bem construído, é muito bonito e tem textura. Apesar de ser uma textura para trás e não uma textura para frente. O nosso personagem principal é quase que um personagem de games ali no começo do jogo, que você começa a jogar e você vai explorando certos lugares e falando aleatoriamente com algumas pessoas para ver se começa a sua missão de alguma forma. É mais ou menos como a história é conduzida. E isso não me desagrada nem um pouco. O problema é que, mesmo tendo um mundo muito bem construído, a história que é colocada nele é muito pobre e soa até um pouco boba. É como se houvessem várias oportunidades do que contar, utilizando de fato o mundo, mas a história principal não precisa que o mundo seja dessa forma. Então é só uma lente de aumento em um pontinho no meio do nada. O filme fica passeando por dois núcleos, o núcleo do Léo, que é o Alexander Skarsgård, e o núcleo do Paul Rudd, que é o Bill e o Duck, né, que é com o Justin Theroux. Então o filme pula para cá, pula para lá, mas faz isso de maneira extremamente forte, extremamente forçada. Ou seja, em vez de ter uma transição orgânica, utilizando até, porque não, muitas vezes o raccord, ou então a montagem ser um pouquinho mais fluida, aqui não. Inclusive, veementemente, a música para do nada, a trilha sonora para do nada e vamos para outro núcleo. O outro problema dos núcleos é que tem um núcleo que está avançando para frente e tem outro núcleo que está avançando para o lado. Se você pegar uma matemática simples aqui de vetor, né? Não dá para se encontrar. Então lá no final, lá na virada do terceiro ato, esse núcleo que estava progredindo tem que fazer uma guinada drástica para se encontrar com esse daqui que estava fugindo pela tangente.
Parece que o núcleo do Paul Rudd tá contando coisas que não são tão relevantes para a história. Se você perceber, não são tão relevantes para a história. Tem uma ou outra cena que é extremamente jogada para dar um pouquinho mais de substância a alguns personagens, que mais dá spoiler do que substância em si. Ele está inserido no universo de Lunar, não faz diferença alguma, ou seja, é só um cameo, é só uma participação, é quase como um easter egg, e tanto esse filme não influencia Lunar, como Lunar não influencia nesse filme. Lunar é o debut aí do Duncan Jones aí no cinema, um filme maravilhoso, muito bem dirigido, e parece que o Duncan Jones aconteceu alguma coisa. Esqueceu? Porque se lá ele faz a gente se apegar ao personagem principal, por mais que ele esteja sozinho, então talvez seja um pouco mais fácil, e depois do Source Code ele também faz quase a mesma coisa com Jake Gyllenhaal, em Warcraft e aqui, principalmente aqui no mudo, eu realmente não consigo me importar nem com o personagem principal e nem com a história que o personagem principal escolheu viver, a missão que ele escolheu seguir. Eu não queria saber, eu simplesmente não queria saber. Indico que assista Lunar, por mais que seja muito pouco, né, a referência seja muito pequena, acho legal de você pegar essa referência de uma maneira orgânica e sozinho. Mas enfim, finalmente é um filme que inventa um quarto ato quase desnecessário, é uma virada quase desnecessária, mas que de certa forma termina até bacaninha, não ofende tanto quando assistimos o seu final. Falta muita empatia com os personagens principais e principalmente empatia com aquilo que eles estão tentando viver. Talvez esse seja um dos grandes problemas aqui de Mudo ou Mute. E você, me diz aí, o que é que você gostou, o que é que você não gostou do filme? Comenta aí embaixo, pode deixar o seu comentário à vontade. Se gostou do vídeo, joinha, se não, dislike mesmo. Até o próximo vídeo e tchau!